eu falo no canal, eu faço com o meu próprio dinheiro, tá, pessoal? Então, mais uma vez que eu fiz, esperei a queda nessa região dos 50 a 52 mil dólares e fiz compras com Bitcoin, compras grandes com Bitcoin, assim como aconteceu lá em 2020. Lembra? Em 2020 eu peguei 100 mil reais e comprei na queda do Bitcoin, quando todo mundo falava que ele ia cair para zero. Agora, mais uma vez eu fiz isso e eu não recomendo que você faça a mesma coisa. O que eu fiz extremamente arriscado é tentar pegar uma faca caindo, né? A faca tá caindo, o mercado tá caindo e você vai lá e tenta pegar. Mas ela pode continuar caindo, ela pode furar a tua mão. E eu fiz isso lá em 2020, fiz novamente agora, sabendo dos riscos. Eu tenho consciência, eu tenho muito tempo nesse mercado. Não faça a mesma coisa se você não estiver disposto a perder muito dinheiro caso dê errado, tá? Então, para provar para vocês aqui, eu estou dentro da minha conta na QuantFury. Inclusive, se quiser comprar, vender criptomoedas, ações, ETFs, commodities, faça sempre na QuantFury, porque é taxa zero, paga nada para operar no mercado, tá? QuantFury, patrocinadora do canal Criptomaníacos. Então tá aqui, minha conta na QuantFury, vou lá em conta, como é que eu faço isso, tá? Agora estou com 850 dólares porque não deixe o seu dinheiro na corretora, então já saquei da corretora meus bitcoins, tá? Vou entrar em carteira spot e aqui dentro vai ter acesso aos meus ativos, vou entrar em Bitcoin para mostrar aqui o histórico de operações. Dentro do histórico vocês vão ver aqui o que aconteceu, olha só, hoje 1h22 da manhã, UTC, tá? Então, horário global, isso aqui foi na noite de ontem, na verdade, no Brasil, né? Então, eu peguei 17.360 USDT, Tethers, dólares, né? E converti para 0,31 BTC, aproveitando o que eu considero ser uma grande promoção, mesmo se tivesse um recuo maior. Eu entendo que esse preço aqui, considerando o ciclo atual, considerando o topo do ciclo passado lá em 2021, que foi 69 mil dólares, agora está ali ao redor de 50 mil dólares, eu achei um grande preço, fui lá e aumentei minha exposição em BTC. E eu fiz isso de forma consciente, porque a minha avaliação foi a seguinte: quais são os possíveis cenários a partir de agora? Cenário 1. Os governos deixam o mercado sangrar, não vão intervir, não vão fazer nada, e o que vai acontecer? Crash, quebra, tanto de empresas quanto de bancos. E isso geralmente não é aceitável, né? Os governos não deixam porque governo é capanga de grandes empresas e de grandes bancos. Então, se o chefe do governo está perdendo dinheiro, eles vão dar um jeitinho. O cenário 1 é esse, é um cenário de quebra global, de bancos aí quebrando e deixando de devolver o dinheiro. Nesse cenário, por sinal, ter Bitcoin é muito bom, né? Imagina você estar com o seu dinheiro dentro de um banco que vai quebrar. Melhor você guardar o seu próprio dinheiro e o Bitcoin te permite justamente isso. Mas vamos ao segundo cenário. Para evitar o quebra-quebra, o governo recorre à tradicional impressora. Liga a impressora de dinheiro, injeta dinheiro no mercado para salvar bancos, para salvar empresas, para salvar investidores, para salvar todo mundo. Isso gera o maior bull market da história. E essa injeção de dinheiro pode ser tanto por impressão quanto por redução da taxa de juros dos Estados Unidos. Se o problema com o Japão é a diferença de juros entre Estados Unidos e Japão, o que o governo americano pode fazer? Reduzir sua taxa de juros. O Japão elevou um pouquinho, Estados Unidos reduz um pouquinho, pronto, o mercado fica mais equilibrado. Agora, essa facilidade de crédito, essa injeção de dinheiro na economia vai respingar em ações e vai respingar principalmente no Bitcoin e nas criptomoedas. Mas eu sei o que você está pensando. Existe um terceiro cenário. Existe um cenário de guerra mundial. Existe um cenário de grandes guerras acontecendo e que gerem problemas econômicos. Sim, inclusive aconteceu algo muito estranho. Enquanto todo o mercado está sangrando, enquanto todas as empresas estão perdendo valor, enquanto todas as criptomoedas estão perdendo valor, empresas militares, empresas que fornecem equipamento militar, como vocês estão vendo no gráfico, teve uma disparada de preço quando o mercado está indo na direção contrária. Será que está acontecendo algo nos bastidores que a gente não está sabendo? Aqui tem ali uma pontinha de risco, de guerra. Se tiver guerra, empresas que fornecem equipamentos para guerra, obviamente, vão se valorizar. Agora, mesmo nesse cenário catastrófico, isso é bom ou ruim para o Bitcoin? O que acontece num cenário de guerra? Primeiro, guerras são caras. Governos precisam se endividar, precisam imprimir moeda para sustentar uma guerra. Isso é positivo para o Bitcoin. Segundo que, para evitar guerras, você precisa parar de financiar o governo. Qual é a única moeda que não financia guerras? É o Bitcoin.
Você usando o real aí no seu dia a dia, esse seu real vai ser usado pelo governo para o que o governo quiser. E num cenário de guerra, ele vai usar o seu dinheiro para bancar morte de inocentes, para financiar guerras. Com o Bitcoin, isso não acontece. Então, até no cenário mais catastrófico aqui, eu só vejo pontos positivos para o Bitcoin no médio a longo prazo. O que não faria sentido seria eu entrar mais na moeda estatal. O que as pessoas estão fazendo agora é correr para a segurança do dólar, por exemplo. Mas eu não vejo nenhum desses cenários aqui positivos para o dólar, e sim para o Bitcoin. E essa aposta não é somente minha, né? O próprio mercado aqui, ó, a Infomoney hoje está dizendo: mercado já aposta em corte emergencial do Fed, do Banco Central dos Estados Unidos, nos juros dos Estados Unidos. Ou seja, aquilo que estava em setembro a gente deve mexer, deve cortar os juros, agora é emergencial. Deve acontecer muito antes disso, justamente para dar uma acalmada nos ânimos do mercado. Tem gente falando aí 1,5, tá? Aqui estão falando de 0,25, né? Mas pode ser um corte muito maior caso seja realmente necessário. Vai ser mais uma manipulação do governo em relação ao dinheiro para tentar abafar uma crise, abafar o crash atual. E se isso acontecer, novamente, pode dar uma impulsionada gigantesca no Bitcoin e nas criptomoedas. Igualzinho aconteceu no crash do corona, na pandemia. Tivemos aquela queda e o que deu aquele gatilho para o preço disparar? Justamente o governo facilitando o dinheiro, né? Estamos numa pandemia, precisamos dar dinheiro para as pessoas, lembram? Começou a ligar a impressora para dar auxílio e essa inundação de dinheiro fácil elevou o valor do Bitcoin tremendamente, saindo lá da região dos 3, 4 mil dólares para bater em 69 mil dólares. Esse aqui é o canal do Bull Market, o canal do ciclo de alta. São essas 3 linhas marcadas aqui de 2023 até agora. Vocês vão ver somente 2 momentos onde temos o preço indo para baixo desse canal. Dessa primeira vez que fomos para baixo do canal, vocês sabem o que fez o preço voltar a subir com tanta força? Foi a notícia da aprovação dos ETFs em janeiro. Notem que estávamos aqui, ó, no final de 2023. Tivemos a notícia da aprovação de ETF em janeiro, o preço disparou absurdamente. Dessa vez, temos a possível notícia de corte na taxa de juros. Será que veremos o mesmo efeito? E vou fechar esse vídeo falando sobre altcoins, porque eu sei que, infelizmente, muitos de vocês têm uma exposição exagerada em altcoins, alguns 100% posicionados em altcoins, infelizmente. Eu sempre falo para vocês, pessoal, fiquem posicionados em Bitcoin. Tenham somente uma pequena alocação em altcoins, porque da mesma forma que quando está subindo é lindo, maravilhoso, sobe 10 vezes, 20 vezes, quando cai, elas caem muito mais pesadamente do que o Bitcoin. Então, se pegar no longo prazo, não vale a pena, pessoal. Não vale a pena, porque teremos altas e baixas. Então, o Bitcoin te dá um equilíbrio maior. Altcoins devem ser só uma cereja no bolo para você ter um ganho exponencial em alguns momentos ali. Mas se o preço for na direção contrária, você está muito mais protegido no Bitcoin. Mas então, olhem para o gráfico aqui na tela. Se você está posicionado em altcoin, muito posicionado em altcoin, tá? Mais de 50% em altcoin. Se fosse eu não venderia nesse momento, tá? Já passou a hora da venda, já entramos num crash absurdo, eu ainda entendo que estamos num ciclo de alta, então eu não venderia. Até porque, nas 3 vezes em que olhamos para o gráfico e parece que a alt-season foi invalidada, estou falando de 2020, 2023 e agora, o que aconteceu na sequência foi uma super alta de preço. Notem que em todas as vezes recuou exatamente para o mesmo ponto. É esta linha laranja, 0,75 do Mayer Multiple, tá? Aqui em 2020 estamos falando do Corona Crash, pandemia. 2023 estamos falando do FTX Crash, crash da FTX, da segunda maior corretora de Bitcoin do mundo, de criptomoedas do mundo. E agora estamos falando do crash japonês. Sempre na mesma posição e a recuperação começa exatamente desse ponto. Então, graficamente, esse ponto é um ponto que deveria ser visto como oportunidade, não medo. Então, se você não fez nada até agora, legal, espere por uma recuperação de preço que vai acontecer em algum momento. Pode até não ser agora, mas quando acontecer, ela tende a ser forte. E aí você recupera o seu prejuízo. Recuperou? Reduz sua exposição ao altcoin. Fica mais concentrado no Bitcoin. Até porque nesse ciclo, a gente está vendo que o Bitcoin está com muito mais força do que as altcoins. Então aproveite, faça um balanceamento da sua posição, mais no Bitcoin do que nas altcoins, e aí aproveite o restante desse ciclo até o ano que vem. Te ajudei de alguma forma? Então deixa o like, por favor, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificação para receber os próximos vídeos na hora, porque esse mercado é rápido.